Olá! Hoje é domingo, dia 8 de janeiro de 2023, e estamos entrando no ar com Domingo com a Palavra, como nós fazemos todos os domingos pela manhã. E eu quero convidar você a refletir um pouquinho sobre o que a palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 18, do verso 21 e 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Bem, eu quero conversar com você sobre perdão, né? Sobre perdão. Por quê? Porque o perdão leva à restauração. Não há restauração sem perdão. O perdão é muito importante na Bíblia e na vida da gente, na minha vida e na sua vida, né? O perdão, ele revela o amor de Deus, né? E mostra que ele é a solução para muitos problemas. Não tem como haver restauração se não houver perdão. Isso em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida. O significado desse momento que nós vemos nessa passagem bíblica, né? Quando Pedro conversa com Jesus, né? Como foi dito, o apóstolo Pedro tinha percebido a importância do perdão. Isso é um fato, isso está bem claro no texto. Ele até queria saber quantas vezes a atitude de perdoar deveria ser manifestada pelo discípulo de Jesus. Mas, aparentemente, Pedro não havia entendido parte essencial do que significa perdoar. Parece que ele enxergava o perdão, como muitos de nós, como algo quantitativo e não qualitativo. Por isso, ele perguntou a Jesus se deveria perdoar até 7 vezes, como se o perdão pudesse ser mensurado. E por que ele falou isso? Porque ele achou que 7 vezes já era muito, porque, olha só, normalmente, né, muitos de nós não perdoam nenhuma vez. Né? Mas quando perdoamos bastante, a gente perdoa 3 vezes. Né? Depois da terceira vez, a gente não perdoa mais. Né? E o que Jesus ensina a ele, a Pedro e a mim e a você, dentro da sua generosidade imensurável, né? Que não é assim, não é como nós imaginamos, não é como nós pensamos, é muito mais profundo do que isso. Né? O perdão não é uma mercadoria que possa ser pesada, medida, contada, né? Mas é algo muito mais importante, muito maior, muito mais profundo. Portanto, não há limite para o perdão. Eu sei que nesse exato momento, talvez você que esteja me vendo e me ouvindo, você já esteja até torcendo um pouco assim o nariz, porque ao longo da vida, né, há muitas trairagens, né? Não é verdade? Há muita trairagem, gente que nos machuca, gente que falta com a nossa confiança, né? Mas a resposta de Jesus é muito clara e ela acaba com esse tipo de pensamento redutivo. Né? Ele respondeu à pergunta de Pedro usando da mesma lógica quantitativa, mas Jesus fez isso de um modo que ficasse clara a qualidade abundante e incontável do perdão. É exatamente isso que se trata, então, a expressão 70 vezes 7. Ora, Pedro não havia proposto que o limite de perdoar deveria ser 7 vezes, achando que isso já era maravilhoso? Então, Jesus pegou 7,
multiplicou por 10 e ainda multiplicou o resultado por mais 7. Daí vem a fórmula 70 vezes 7. O resultado desse cálculo simples não era ensinar que seus discípulos deveriam perdoar 490 vezes, que é o resultado de 70 vezes 7. Ao contrário, o objetivo de Jesus era ensinar que o verdadeiro perdão jamais poderá ser contabilizado. Um escritor chamado Hendricks, ele ainda diz o seguinte, que Jesus utilizou a expressão 70 vezes 7 para mostrar que o espírito do perdão genuíno não conhece fronteiras. O perdão é um estado de coração, não matéria de cálculo. Então, ao dizer aos seus discípulos que eles deveriam perdoar não apenas 70 vezes, mas 70 vezes 7, basicamente Jesus está dizendo que seus seguidores deveriam perdoar sem jamais cessar. Eles deveriam demonstrar essa atitude compassiva quantas vezes fosse preciso. Então, em primeiro lugar, para a gente entender bem isso, nós precisamos identificar que Deus perdoa. Deus perdoa. Né? Efésios 4,32 diz que Deus é um Deus perdoador. Né? Deus perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. Não importa quantos pecados essa pessoa tenha conhecido, tenha cometido, não importa quantos pecados eu cometi, você já cometeu, e nem o tamanho deles. Nós é que colocamos tamanho nos pecados. A verdade é que Deus perdoa todos os pecados. E quando você perdoa, você está imitando Jesus. O Senhor deseja que eu e você sejamos bondosos, compassivos uns para com os outros. Qualquer relacionamento saudável, né, são relacionamentos de perdão, porque a gente machuca quem a gente ama. Né? Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Ser bondosos, compassivos, perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Né? É isso que está em Efésios, capítulo 4, verso 32. Uma outra coisa importante da gente perceber é que o perdão traz libertação. Não há nada melhor do que se sentir perdoado. Você já teve essa experiência? Você se sentir aliviado, é um peso que sai das suas costas, né? Livre de toda culpa. O perdão de Deus liberta da condenação. O perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa, não é só para aquele que é perdoado, não. Há a libertação do peso, do rancor. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Salmo 32, verso 1. Então você deve trabalhar o perdão dentro de você. Só depende de você. É que você que escolhe perdoar ou não perdoar. Né? Você não pode ficar com rancor, deixar aquilo e corroendo a sua alma. O perdão traz libertação. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Palavra de Pedro na sua carta, na primeira carta, no capítulo 4, verso de número 8. Você perdoa a quem ama porque o amor é incondicional. Eu gosto muito de usar o amor de mãe, porque para mim é o amor que mais se aproxima do amor divino, é o amor de mãe. Né? E mãe perdoa tudo que o filho faça. É impressionante a sua capacidade de perdoar. Perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça mal, não é isso. Perdoar é resolver a situação sem qualquer rancor, sem guardar rancor. É quando você perdoa, você quer ver como você percebe quando perdoa? Quando aquilo que te machucava para de te machucar.
Você não esquece, lógico que não esquece, mas não causa mais nenhum nenhuma ferida, nenhuma dor mais. Tá? Então, Jesus os perdoou. Jesus nos perdoa. Então, nós precisamos também ser perdoadores. Eu sei que isso é um exercício que precisa ser feito sempre. Tá? Mas a palavra de Deus também está sempre nos falando sobre isso. Quem é perdoado ama. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, Jesus falando, né? Pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E essa passagem está em Lucas 7:47. Gente, perdão gera gratidão. Quando uma pessoa entende que foi perdoada, mesmo sem merecer, vai amar quem lhe ofereceu perdão, porque há um reconhecimento. Olha quanta coisa extraordinária, né, o ato de perdoar dá a mim e a você. E, como nós já vimos, o perdão não tem limites. Você vai perder a conta muito antes de chegar a 490 vezes. O perdão de Deus não acaba. E o seu também não deve acabar. Então você tem que cultivar essa atitude perdoadora que, como cristão, você precisa ter. Por que eu digo que você precisa ter? Porque isso vai fazer muito bem a você. E, finalmente, o perdão gera mais perdão. Se você realmente entende o perdão de Deus, você vai perdoar outras pessoas. Falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. Quando Deus perdoa, você perdoa. Quando você perdoa, Deus perdoa e outros aprendem a perdoar. E aí, como é que anda o seu perdão, a sua capacidade de perdoar? Como é que ela está? É? Está bem? Está mal? Você é perdoador? Você é perdoadora? Como é que anda essa virtude divina em você? Você, você tem uma parte divina. Foi Deus que soprou o fôlego de vida em você. Já parou para pensar nisso? Você tem uma partícula de Deus em você, desse Deus perdoador. Portanto, trabalhe o perdão na sua vida e seja mais feliz. Que Deus te abençoe. Até o próximo domingo, se Deus assim o permitir. Eu quero agora orar por você. Tá? Eu dei um tchau, mas eu quero orar por você. Pai bendito, eu louvo e agradeço o teu nome nesse momento e te peço por cada pessoa que está me assistindo nesse instante. Abençoa cada componente desta família, que o teu Espírito Santo possa dar paz, possa dar harmonia, possa dar tranquilidade, porque é isso que todos nós precisamos. Eu te agradeço por essas pessoas e eu faço em nome de Jesus. Agora sim, até o próximo domingo, se Deus assim o permitir.